Eu uso o EFT não só para essas questões mais ligadas ao emocional, mas também para coisas físicas. Eu uso quando eu tenho dores de cabeça, dor no joelho, eu já usei, mal-estar. E mesmo que às vezes o alívio não fosse completo, uma sensível melhora acontecia. E eu lembrei da técnica da EFT e fiz a EFT para dor no estômago e a minha dor simplesmente desapareceu, nem chegou a voltar mais. Sim, é uma técnica realmente boa, fácil, é uma técnica simples, né? E eu acho que uma coisa muito interessante do EFT é que a pessoa pode fazer sozinha também, depois que ela aprende. Esses problemas emocionais que a gente tem são muito difíceis de tirar. Nem o próprio psicólogo, com todo o conhecimento dele, ele consegue porque está dentro de você. E a EFT é um trabalho com a gente mesmo. Eu entendo a EFT como se fosse um espanador que vai tirando camadas de sujeira, de pó. Com EFT eu consigo resolver problemas com mais rapidez e facilidade do que com outras técnicas. Usei várias vezes, até no trânsito. Eu lembro muito de uma situação estressante e quando eu me vi eu já estava fazendo em mim para acalmar e tocar a vida adiante. O EFT me ajudou bastante, ajudou com medo de avião, me ajudou no estresse, ansiedade, alguns outros medos que eu tinha, ele sempre foi me ajudando bastante. Bom, o EFT, eu posso dizer que hoje ele é tudo na minha vida, tudo, porque eu uso para tudo mesmo. E tive mais 2 sessões com a Sônia e nunca mais eu tive alergia nenhuma, e era uma coisa que realmente estava me enlouquecendo. Aí, a partir do momento que eu conheci o EFT, a minha vida mudou e a qualidade de vida também. Oi, eu sou a Sônia Novinsky, eu trabalho com terapeuta há 30 anos e há 20 anos eu trabalho com EFT e com Gary Craig desde o início do EFT. Gary Craig é o fundador do EFT. Ele percebeu que haveria uma forma mais rápida e mais eficaz de trabalhar todos os sintomas emocionais, sintomas físicos e questões de performance e desempenho. E ele criou o EFT para que as pessoas possam auto-aplicar-se ou os terapeutas aplicarem seus pacientes de uma forma mais rápida do que o processo terapêutico só verbal. O EFT é uma forma de terapia que se utiliza dos meridianos que foram criados pela acupuntura chinesa há milhões de anos atrás. E ele trabalha com esses pontos, com pequenos tappings. Mas a diferença da acupuntura tradicional, a pessoa que está sendo cuidada trabalha as suas questões emocionais. Pode trabalhar também questões físicas, mas sempre ligado ao emocional é mais eficiente. Porque o pressuposto do EFT é que atrás de qualquer sintoma, quer seja ele físico, comportamental, emocional, existe um fator emocional que colabora, cria ou intensifica a questão física. Tem um vídeo excelente do Gary, que na verdade explica totalmente o que é o EFT, como ele funciona, para que ele funciona e dá amostras da sua eficiência. Pain was in every part of my body for many, many years. I stopped needing a doctor. I was diagnosed with multiple sclerosis. They cannot find any traces that it ever existed in my body. I had over 80 allergies and I was allergic to the world, basically. I am not allergic to anything. I can eat anything I want to. Pain issues, diabetes, post-traumatic stress disorder.
EFT stands for Emotional Freedom Techniques, and it's an emotional version of acupuncture, except we don't use needles. Instead, we address emotional issues. The emotional contributor to disease and ailments and physical things is far greater than the emphasis that's been given to it to date. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilts and traumas, it shows up physically. If somebody is really angry, their stomach is tight, maybe the veins down out of their neck, their blood pressure goes up. Emotions cause physical things. Well, you keep that body a long period of time, now you're looking at diseases. You know, in my own case, I got tired of giving medications which would just treat the symptoms and didn't really address what I thought was the underlying problem. EFT, on the other hand, zeroes right in on it, and I think that's why we get results where nothing else will. It's possible to clear emotional issues at a deep enough level that physical healing results. Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridians. If they're not flowing well, the body's health does not do well. And what I found was something just very stunning. If we stimulate these meridians, tapping on them with our fingertips, it tends to balance things out, and people that would have an intense emotional issue, it would just fade. Sometimes it would happen in minutes. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, physical things start to subside as well. Immediately, I could control my pain levels. My migraine was gone in 10 minutes. I don't have diabetes anymore. I don't have to check my blood anymore. I gave my blood meter to my sister, whose cat has diabetes because he's overweight. What we've really done is taken a very ancient, very well-established process, the ancient Chinese way of going about healing. We've dusted it off, and we've added an innovation or two. And this is the new forefront to me. We're on the ground floor of this new healing high-rise. When I was 10 years old, I fell down a 25-foot hay chute. I landed in a sitting position on a concrete landing, compressing my spine. I underwent my first back operation in 1971, a second one in 1972, a third one in 1979, a fourth one in 1984, a fifth one in 1992, and a sixth in 2002. With each surgery, the pain just got worse. I lived in pain my entire life. I lived on Tylenol with codeine 4. I took them like candy. I was diagnosed with multiple sclerosis, which was another devastating blow, and my response to that was, God, how much can I take? I was totally wheelchair bound for 5 years. EFT brought me out of the wheelchair, put me on arm crutches, which my doctor said would never happen. Went from arm crutches to giving up Social Security disability and returning to work. I'm 54 and I'm doing jumping jacks now. I'm not saying by that we cure everything in a minute or two and in a session or two and so on, and some things take a lot longer than others, but we get astonishing results often. So what we're going to do today is take a finger prick of blood from a few different people. We're going to take a look at it under a dark field microscope and actually look at what their live blood looks like. A person that's healthy, their live blood will look like a clean flowing river, and a sick person clumping in just a murky swamp. Of those 6 people, 3 had blood picture that looked like there's some health issues that should be addressed. So we had those 3 people go through about 5 minutes of EFT. This anger, all this resentment. We drew their blood again, looked at it, and saw just total different blood pictures. No sign of clumping. I was speechless. When I could finally think again, I thought, I'm going to go home and just take my certificates, my degrees that took me years to get, and just tear them up and just, let's learn about this EFT. Normally, as a nutritionist, I would have put you on 2 or 3 months of mineral supplementation, but EFT, 5 minutes. People on the outside, they look at some of the things we do as miracles, and I'm not really a miracle worker at all, or, you know, it's just the body will tend to heal itself if its energies are allowed to flow. The biggest thing that blocks that flow of energy is how emotional issues and past traumas are held in the body. So we're getting to the core.
That's why you can use it for everything. Addiction issues. Shame issues, vision issues, chronic fatigue, fear of flying, atrial fibrillation, cravings, diabetes, diverticulitis, post-traumatic stress disorder, abundance, public speaking, insomnia, performing in any capacity. For the first time, I can probably say I truly and genuinely like myself, love myself, have acceptance. People ask me what kind of antidepressants I'm on, and I say EFT. You know. I do believe anything is possible now because I've seen it. One that was really fun to do was the vision experiment I did. 75% had an improvement in their vision. I keep getting emails from people, by the way, Carol, you know, I'm not using my glasses to look at the piano music anymore. EFT is the best thing I found, hands down. One of the great things about EFT is it's easy to learn by anyone. Bom, eu vou explicar de uma forma bem simples como que o EFT funciona, para você ter uma ideia da sua eficácia e do seu poder. Qualquer desarmonia que ocorra em você, quer no plano físico, quer no plano espiritual, quer no plano emocional, quer no plano comportamental, quer dizer, por exemplo, odores, ou você não consegue, você treme na hora de falar em público, ou você não consegue subir no elevador, ou você tem tristezas, ou você não consegue prosperar, você sente que está parado na vida. Qualquer um dessas questões, existe atrás disso um distúrbio energético que os chineses tratam com acupuntura. E a gente trata com pequenas batidinhas, que a gente chama de tappings, nos meridianos, nos terminais dos meridianos, onde eles chegam mais perto da superfície. Então, a gente tem os pontos e a gente vai fazer esses tappings, e vocês vão aprender esses pontos. E com esses tappings, o que a gente consegue é reequilibrar energeticamente o fluxo de energia que corre nesses meridianos. E com isso, a negatividade e a desarmonia que aparece para você, ela vai se resolvendo. Então, o que é importante é que eu te dizer que isso é uma forma simplificada de explicar o procedimento de EFT. Mas isso é para você entender como que ele funciona, no que ele é diferente de uma terapia verbal. Ele trabalha nos meridianos. O EFT funciona para qualquer pessoa, desde recém-nascidos, até mesmo a gente já trabalhou grávidas, a gente trabalha o EFT até no útero, e funciona para crianças, e funciona para adolescentes, e funciona para idade madura, e funciona para pessoas idosas. E o EFT funciona também para animais, quer dizer, o EFT ele tem uma amplitude, porque onde há vida, há energia circulando nos meridianos, e onde há energia circulando nos meridianos, você pode usar o EFT. Faz diferença na vida de todo mundo. Na minha vida fez uma grande diferença. Eu já tinha feito psicanálise, eu já tinha feito bioenergética, eu já tinha feito psicodrama, e quando eu cheguei no EFT, realmente eu resolvi questões básicas da minha infância que eu não havia conseguido eliminar o fundamento energético dessas questões. E realmente eu vou te dizer que quer você tenha problemas de performance, de desempenho, de prosperidade, de dores físicas, quer você tenha problemas emocionais, fobias, pânicos, tristezas, depressões, obsessões, tudo isso o EFT vai ajudar muito você e, portanto, vai fazer uma grande diferença na tua vida. E você vai poder ajudar as pessoas do teu lado, porque com o EFT você pode ajudar mesmo amigos, parentes, e
teus clientes. O EFT fez uma grande diferença na minha clínica. O EFT é como as pessoas têm sucesso, uns falam para os outros, e tua clínica recebe muito mais gente. Então, como o Gary ofereceu o EFT para o mundo, as pessoas começaram a criar comercialmente muitas formas de EFT, absolutamente distantes do EFT original do Gary. E aí, uma das formas mais comuns que a gente encontra é o que a gente chama de script. Então, o que é um script? É um EFT, você chega para um terapeuta ou na internet e diz: olha, eu tô com dor de cabeça, então eu tenho uma enxaqueca crônica. Então ele vai fazer para você: eu vou te dar um script que você vai aplicar isso sozinha, custa tantos reais, e faz uma sessão e você sai aplicando os scripts para dor de cabeça. Pode ser, por exemplo, ele vai dizer: mesmo que eu tenha essa dor de cabeça do lado esquerdo, eu me amo, eu me aceito, tem todo um procedimento, e você vai aplicar isso e vai resolver. Pode ser que ajude, porque realmente, se você faz o tapping nos meridianos, de alguma forma o teu organismo responde favoravelmente, mas ela vai voltar. Porque você não foi na raiz dos problemas, e o problema de cada um é de cada um. Não tem dois traumas iguais, não tem dois abusos iguais. Os aspectos de cada abuso é diferente, e você vai ver isso muito no curso. Como os eventos específicos de cada vida têm que ser abordados e curados energeticamente. Por isso, os scripts não funcionam a longo prazo. Então, muitas vezes a gente se sente bloqueado na vida. Parece que as coisas não andam, né? Você vê o teu amigo, o teu colega de colegial, prosperou, já está numa outra fase, comprou casa de campo, e você ainda está lutando para pagar as contas daquele mês. E a gente não sabe, uns falam de autossabotagem, outros falam de bloqueios emocionais, de crenças limitantes. Há muitas formas de nomear esse processo. O que é importante é que o EFT, ele vai nas causas. Ele não vai trabalhar, porque eu não tenho prosperidade, porque eu estou bloqueada, porque eu tenho uma crença limitante. Ele não vai trabalhar aí. Ele é um método que vai nas causas do que aparece para você como a minha falta de sucesso. E indo nessas causas, a vida vai fluir. E o sucesso, o objetivo que você tem vai ser atingido. Muita gente me pergunta: eu preciso de um terapeuta para fazer o EFT? Eu preciso de um profissional? E eu vou dizer, tem vezes que sim e tem vezes que não. Você mesmo vai perceber. Você às vezes levanta de manhã e diz: as minhas costas. Ou você cai no chão: levei um tombo, tá me doendo. Você pode aplicar sozinho. Ou você vai aprender também nesse curso como fazer quando você tem viveu muitas situações traumáticas e você quer se curar sozinho. Existe também um plano para isso. Você vai aprender no curso, que é um procedimento para a paz pessoal, faz parte desse curso. Então, há muitas situações que você vai ter bastante sucesso aplicando sozinho. E há situações de muita complexidade. Por exemplo, pessoas que têm uma esquizofrenia, depressões muito profundas, traumas de abuso e violência muito profundos, como veteranos de guerra, às vezes, em que é importante e a pessoa precisa de um acolhimento do outro ser humano ao aplicar. Então, nesses casos, você mesmo vai perceber o que vai dar para resolver sozinho e o que você precisa de alguém para te ajudar a aplicar.
E às vezes, depois de algumas sessões ou alguns meses de aplicação com alguém, você vai ser capaz de aplicar melhor sozinho. Hoje em dia, a gente sabe que a vida com a informática, com o terrorismo, com as crises econômicas, se apresenta para as pessoas como alguma coisa muito ameaçadora às vezes. E as pessoas se sentem sem saída. É muito comum na minha clínica pessoas dizer, eu não tenho saída para mim. Não é possível fazer terapia, eu não vou fazer terapia porque não tem saída para mim. E o EFT tem uma resposta para isso. Porque a gente vai observar qual é a resposta que você dá para cada situação difícil que você vive. E a gente vai encontrar as origens da tua resposta. Nem todo mundo dá a mesma resposta para o que aconteceu em Paris. Às vezes você dá uma resposta a uma situação com um excesso emocional que te dificulta encontrar saída. E é isso que o EFT vai te mostrar e trabalhar. Esse excesso emocional não necessário como resposta a uma situação difícil. Eu tive um paciente uma vez que realmente ele chegava mudo e saía calado, como falamos. Ele não conseguia lembrar de nada, ele não conseguia nem formular, a voz não saía. Então isso, como a pessoa entra na sala, como ela senta, já nos diz muita coisa. A gente no EFT vai aprender a olhar bastante como que a pessoa ocupa o espaço e como que ela se comporta corporalmente. E isso já me diz se ela fala, quanto ela fala, todas essas coisas. Então tem aquela pessoa que não sabe falar, que não consegue falar. O que a gente pode fazer nessa hora? A gente pode aplicar o EFT sim, porque às vezes você nem precisa saber toda a história e conversar tudo para começar a aplicar o EFT. Isso que é interessante. Ou tem pessoas que já chegam chorando e não conseguem parar de chorar. Você pode aplicar o EFT e ela vai acalmando e você vai poder começar a conversar com ela. E a pessoa muito tímida, que não consegue falar, você vai aplicando e ela vai começando a relaxar e a se soltar. Por exemplo, tem um paciente que a gente trabalha a questão da fobia de falar em público. Quando ele sente que ele vai falar em público, ele trava e a voz sai chorosa, como se fossem soluços. E agora, depois de trabalhar com ele sempre antes de entrar para falar em público, ele vai no banheiro e faz um pequeno tapping e já trabalhou também questões emocionais da infância, agora flui e ele fala em público sem problema.